O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Hoje nós vamos proclamar o Evangelho de Mateus 14, 22 a 36. Hoje Jesus fala conosco sobre a fé, sobre a nossa fé. Eles estavam na barca, os apóstolos, e de longe viram Jesus caminhando sobre as águas. E imagina o que aconteceu. Eles ficaram com medo, acharam que Jesus era um fantasma. E Jesus falou: calma, sou eu, sou Jesus. E Pedro teve uma fé tão forte que ele foi encontrar Jesus caminhando sobre as águas. E quando ele se deu conta que ele estava caminhando sobre as águas, ele teve medo, a fé dele fraqueou e ele começou a afundar. E ele pediu para Jesus, que salvasse ele. E ele disse: homens de pouca fé. E Jesus então fala conosco sobre a fé. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos não ter medo. A hora que começa o nosso medo é a hora que a nossa fé baixa muito nível. A nossa fé enfraquece. A nossa fé deve ser uma fé fortalecida. Uma fé fortalecida na oração, na esperança, no amor, na caridade. Nossa fé deve ser muito forte em Deus, sempre nutrida com a comunhão, sempre nós comungando do pão, do vinho, da Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Jesus, ir sempre à missa, fazer nossas orações sempre diária também, rezar, orar, Ser aquela pessoa de oração e pedir que Jesus aumente a nossa fé. A nossa fé pode ser tão pequena como um grãozinho de mostarda, mas se nós for fortalecida essa fé, nós temos coragem, nós temos muita força. Se nós tiver fé em Deus, nós podemos passar por todos os nossos obstáculos na nossa vida e não irmos ficar com medo. Ou se nós tivermos medo, já na hora colocar a mão no nosso coração e dizer: Jesus, eu preciso do Senhor, aumente minha fé, me fortaleça, me fortifique. Porque nós, aqui na nossa vida, nós temos muitas provas para passar. Temos provas para passar, temos dias difíceis, temos dias quase que nós achamos que nós não vamos aguentar. Dias impossível para nós, mas possível para Deus. Coisas impossível para nós pensar, mas possível com Deus. Tudo com Deus é possível nós suportar. Sem Deus nós não suporta nada, mas com Deus nós irmos além dos nossos pensamentos, de repente nós irmos além daquilo que nós pensava. Depois que passa tudo, nós pensamos: mas será que hoje eu aguentaria essas coisas que eu passei no passado? Não aguenta. E coisas piores ainda. Porque com Deus nós conseguimos vencer. O inimigo sempre perde. E Deus, estando junto conosco, nós sempre ganhamos. Nós temos que estar com Deus,
com nossa fé em Deus. Se nós estiver agarradinho na mão de Deus e não soltar da mão de Deus nunca, nós temos que ser como uma criança que não larga da mão do pai ou da mãe, porque se largar da mão do pai ou da mãe, ela cai, ela é criança. E nós sempre somos uma criança. Para Deus, nós sempre somos uma criança. E feliz é nós que somos que nem igual uma criança para Deus. Porque diz Jesus, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, se nós não se comportar como criança, nós também não se salva. Então, nós sempre temos que estar dependendo de Deus. Nós fazemos a nossa parte, né? Mas Deus faz a dele. Se nós fizer a nossa, está completo, né? Nós precisamos fazer a nossa parte com Deus. E Deus faz a dele com certeza. Mas sempre nós precisamos depender de Deus. Fazemos a nossa parte, mas dependendo de Deus. Nunca pensar, eu posso sem Deus. Sem Deus, nada. Nós podemos ter dinheiro, podemos ter bens materiais, podemos ter tudo. Mas se nós não tiver Deus, nós não irmos além, não damos um passo, nós nem abrimos o olho, nós nem respira. Se nós não tiver Deus, nós estamos sem vida. Nós estamos morto por dentro e morto por fora e acabou. Deus é tudo na nossa vida. Então, jamais largar da mão de Deus. Jamais. Sempre continuar agarradinho nas mãos de Deus e pensar sempre na nossa mente e no nosso coração e falar, eu dependo de Deus. Se Deus permitir, eu consigo. Se Deus permitir, eu vou conseguir. E ter fé que Deus vai, se for para bem, Deus vai permitir. E se não for, Deus não vai permitir. Tudo na hora de Deus. Porque nós, seres humanos, somos muito antecipados. Nós queremos coisa para ontem já. Nós queremos coisas para agora, para ontem. E Deus, às vezes, não está no tempo de Deus. Deus quer, mas na hora dele. Deus diz assim, olha, o pessoal fala, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, não. É na hora certa. Só que na hora que Ele quer. E nós precisamos sofrer, muitas vezes, as demoras de Deus. Porque, por que não sofrer as demoras de Deus? Sofrer com paciência, porque uma hora vai chegar aquilo que Deus quer para nós. Tudo o que é bom, o que é agradável, vai vir. Mas não pensa também que é fácil. É com sofrimento, é com dificuldade, porque as coisas de Deus não são assim, é só mil maravilha. Se fosse assim, nós não sofríamos nada. Os santos que estão no céu sofreram muito. Eles sofreram, eles lutaram. E hoje estão junto de Deus. Então, Jesus sofreu muito também. Jesus prometeu para nós tudo de bom, mas sem dificuldade? Com dificuldade. Ele disse que era para nós, quem quiser seguir, tome sua cruz e siga-me. E o que é cruz? Sofrimento. Tome o seu sofrimento e siga-me. Bem isso mesmo. Jesus disse, quem quiser me seguir, tome sua cruz e siga-me.
é como dissesse: tome seu sofrimento e me siga. Então, nós já sabemos que a vida nossa vai ser de sofrimento. Só que, porém, Ele vai estar conosco sempre, nunca, nunca Ele vai deixar nós sozinhos. E falando melhor ainda, 1000 vezes sofrer com Jesus do que sem Ele. Se com Ele já é difícil, imagina sem Ele. Nós precisamos seguir Jesus e agarradinho nas mãos dele, nas mãos de Deus. Sofrendo, caindo, se levantando, mas junto com Deus. Ter fé, muita fé. A nossa fé, ela remove muitas dificuldades, muitas e muitas e muitas. A nossa fé facilita para nós a nossa vida, deixa nós mais tranquilo, mais calmo. Sem fé não tem vitória. Então, Jesus esteja conosco aumentando a nossa fé. Jesus, aumentai a nossa fé. Que Deus abençoe todos nós e você que está aí no nosso canal. Deus abençoe. E você que está chegando agora, ou sempre só acompanha os vídeos, acompanha as orações, se inscreva, se inscreva. Você que já é inscrito, continue, sempre deixando seu like, continue, vamos junto, de mãos dadas, evangelizar, é preciso, vamos sempre compartilhar os vídeos com mais pessoas que precisam, e todos os dias, enquanto Deus me permitir, eu estarei junto com vocês. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se inscreva no canal, deixe aí seu like para fortalecer o canal. A paz de Jesus e até amanhã. Fique com Deus.